Oi pra você, seja bem-vindo ao canal. Aqui é a Ju Delamura, Silhouette Expert. E no vídeo de hoje eu vou te mostrar como tirar o molde, o die cut, de qualquer caixinha assim que você comprar no supermercado e transformar em um molde para silhuete personalizável, com as linhas de corte, as linhas de vinco, tudo bonitinho. Vamos fazer esse processo desde o começo. No vídeo de hoje eu vou te mostrar uma das muitas possibilidades que você consegue explorar com a sua silhuete, né? Tendo uma máquina de corte em casa, que é justamente a criação de moldes, de embalagens, né? Nesse caso. Eu peguei essa embalagem aqui, é uma caixinha hexagonal, com fechamento, com fundo automático aqui, tá? Você consegue fazer o envio desse tipo de caixa com ela planificada, tá? Baratear aí no frete. Vou te ensinar a fazer o molde dela e também alguns princípios para você tirar o molde de qualquer embalagem que você comprar aí no supermercado e transformar em um molde assim que você consegue redimensionar, personalizar e usar aí, né, tanto para uso próprio quanto no seu negócio de papelaria personalizada, tá certo? Alguns materiais que a gente vai usar: silhuete, que não pode faltar. Na realidade, você consegue fazer todo esse processo no Silhouette Studio. É um programa gratuito para quem não conhece. Vou deixar o link aí embaixo para quem quiser baixar. Gratuito, todo mundo pode usar. Eu vou estar usando a versão gratuita também. Então aproveita, vai lá, baixa o programa, já aprende aí algumas técnicas, algumas ferramentas que ele tem. Você também vai precisar de um estilete para a gente fazer a planificação da caixinha, uma régua, importante tirar aí algumas medidas, caneta, papel, pra gente anotar aí as medidas e vamos lá começar. O primeiro passo é planificar essa caixinha aqui, tá? Pode ser qualquer uma que você tiver aí na sua casa. Todos esses passos que eu vou mostrar pra vocês servem também. Eu escolhi essa caixinha porque ela tem algumas coisas interessantes, tá? A primeira delas é que, né, não é um quadrado, é uma caixinha hexagonal e ela tem fundo automático, que é esse tipo de fundo aqui que você consegue enviar, fazer o envio dele planificado, tá? E quando chega na pessoa que for usar, se você for fazer, por exemplo, para papelaria de festa, a mãe dessa criança vai precisar só apertar a caixinha e ela tá montada, tá? Então por isso que eu escolhi essa daqui. Tem esse tipo de fundo aqui, também em caixinhas quadradas, tá certo? Vou deixar alguns links aí embaixo, se vocês tiverem interesse. E vamos lá, o primeiro passo, então, planificar essa caixinha. Tem que identificar aonde que estão as colas, tá? As abas que foram coladas nessa caixinha. A gente tem uma aqui e tem que abrir com cuidado. E depois tem a parte de baixo. Vamos abrir essa daqui primeiro? Eu tô aqui com o estilete e a gente tem que vir com bastante cuidado para fazer o corte aqui da cola, tá? Com bastante cuidado, você vai aos pouquinhos aí, para não danificar. Se danificar também, a gente consegue, né, dar uma olhadinha em qual que é o tipo da junção aqui da caixinha. Ó, já deu uma cortada? Eu vou com a régua agora, para não danificar, tá? Com o estilete é mais fácil da gente estragar. Vamos aqui, ó. Uso o estilete para fazer uma primeira incisão e depois a gente termina de tirar com a régua. Então, tá vendo? A gente tem uma aba, um canto mais inclinado que o outro, tá? Interessante isso daqui. Vamos agora abrir o fundo. O fundo, ele é um pouquinho mais melindroso. Vamos começar por essa parte aqui. O bom é que essas caixinhas aqui, geralmente, elas não vêm assim com uma cola muito forte, não. Aqui, ó. Tá? Não tem problema. Se danificar também, a gente vai conseguir identificar as formas do mesmo jeito. É o próximo passo aqui desse processo. É justamente identificar as formas que a gente tem para daí conseguir reproduzir esse desenho. O desenho desse... Eles chamam, gente, die cut, tá? Dessa forma aqui
Depois a gente consegue identificar. Vamos tirar. Ui. Isso aí. Prontinho, então. A caixinha tá aqui planificada. Eu gosto de desenhar do lado que ela está impressa, tá bom? Então, a gente vai olhar ela aqui e vamos identificar algumas formas dessa caixinha para na hora que a gente for fazer, a gente fazer ela legal lá no programa, tá? A primeira forma, obviamente, é aqui o hexágono. A gente tem hexágono, a gente tem um retângulo, né? Vários retângulos aqui, que são as laterais. A gente tem aqui um círculo, tá vendo? Né? Tem aqui o círculo. O que mais? Aqui quadrado, tem esses cantos inclinados, né? Aqui, conforme a gente for desenhando, a gente também vai dando uma revisada, né? A gente volta aqui para dar uma olhada em alguns pontos da caixinha. E beleza, ela planificada é isso daqui. Você pode tirar algumas medidas aqui para ter referência do tamanho original da caixinha, tá? Mas eu não fico muito presa às medidas originais. Além de demorar muito o seu processo, você pode acabar errando muito, porque dependendo da espessura desse papel aqui, dá uma diferença nessas medidas. Enfim, não é a melhor forma de fazer, tá? Então, vou tirar aqui algumas medidas de referência só, da altura, tem 13 centímetros de altura, 13 centímetros, e eu vou medir o hexágono aqui, tá? Pode medir a altura e largura, mas geralmente eu meço só uma delas, tá? Aqui, ó, 108 milímetros, então 10 centímetros, 10,8 centímetros. Isso aqui é o hexágono. A gente vai voltar algumas vezes aqui para dar uma olhada, né? Obviamente, a gente começa com as formas mais fáceis, eu vou mostrar ali no programa, e depois a gente volta para, né, dar atenção a essas medidas. Alguns detalhes, né, que a gente também tem que considerar, a gente vai voltar nisso daqui, mas eu já vou dar aqui na introdução, esses cortes especiais aqui, tá vendo? Esses cortes aqui, que é do fechamento, tá? Esse cortezinho na lateral e esse detalhe aqui dessa aba é justamente para fazer o fechamento. Então, os nossos testes, para ver se a caixinha tá funcional, vai ser ajustar esses pontos principais aqui que são pro travamento da tampa, tá bom? E vamos lá pro programa começar. Então, aqui no Silhouette Studio, e como sempre eu gosto de mostrar aqui para vocês a versão que eu tô usando. Geralmente eu vou estar usando a edição gratuita, então não precisa se preocupar. E vamos aqui ver a versão. Para encontrar a versão do seu Silhouette Studio, é só vir aqui em ajuda sobre o Silhouette Studio. Eu sempre uso a última versão, já estamos cansadas de falar sobre isso, que sempre que der no seu computador, você tem que manter a última versão instalada. Quando não instala, Ju, só quando seu computador não aguentar, tá bom? Em todos os outros casos, você sempre deve manter a última versão do Silhouette Studio instalada. Então, eu tô aqui na versão 4.4.455. Quando eu vou desenhar, o meu objetivo principal é desenhar no Silhouette Studio, eu gosto de desenhar sem a base de corte aqui, tá? Eu faço aí uma área de trabalho maior e gosto de desenhar sem base de corte. Para fazer isso, a gente vai vir aqui em configuração de página, vamos colocar máquina nenhum, base de corte nenhum automaticamente, e vamos pegar aqui um A3 em modo paisagem. E daí fica uma tela limpa pra gente conseguir desenhar numa boa, tá? Eu tinha anotado aqui, naquela hora que a gente viu, as principais formas que a gente tem, e eu tô com o molde planificado aqui do lado, pra gente dar uma voltadinha nele. Vamos começar então. Vou pegar aqui um polígono, vou desenhar ele aqui de qualquer jeito. É um hexágono, então a gente coloca aqui 6 lados. Um ponto importante aí para você considerar, principalmente quando for desenhar molde de embalagens. Você precisa de precisão e alinhamento, tá? Não pode fazer nó de qualquer jeito. Não pode ser um alinhamento no olho, tá bom? Então você vai vir aqui, ó, no vértice, nesses pontos de ajuste, vai no vértice, pressionar a tecla Shift e deixar lá retinho, tá vendo? Que ela muda, né, ou para lateral ou para baixo. A gente vai deixar o vértice aqui principal na lateral
E vamos naquelas medidas que a gente tinha anotado. Lembra que a gente pegou duas medidas, a altura da caixinha e a largura do hexágono. Então, vou selecionar aqui, a gente vai alterar esse 89,21 para aquela altura que eu tinha colocado lá. Não esquece de travar as suas medidas para quando você alterar uma, a outra alterar proporcionalmente, tá certo? Por quê, Ju? Porque aqui a gente está lidando com formas regulares, ou seja, todos os lados são iguais. Se você não travar, aí o seu molde vai ficar deformado. Então, vamos selecionar aqui, colocar 108 milímetros. E vamos colocar ele aqui mais pro ladinho. Então, nossa primeira forma tá aqui. Então, a próxima forma é um retângulo. Vamos pegar ele aqui. Você pode usar o atalho teclado R também, tá? Fica mais fácil. Desenhar aqui o retângulo. A gente pegou, a hora que a gente mediu a caixinha planificada, essa altura aqui do retângulo. Então, eu vou alterar. O retângulo, ele não precisa ficar travado, porque a gente precisa que ele bata essa medida aqui e a altura é a altura que a gente pegou lá. Então, a altura é 130 milímetros, tá vendo ali? 130. E agora, qual que é essa largura aqui? Você pode tentar fazer no olho, né? Colocar aqui e ajustar. Eu não gosto de fazer, principalmente molde de embalagem, no olho, porque dá muito probleminha depois. Então, aqui a gente não consegue tirar direto a medida, né? Quanto que tem só essa lateral aqui. Então, o que eu vou fazer? Duplicar, dar um Ctrl D aí. Vou abrir aqui o comando criar A. E eu vou excluir todos esses pontos aqui, porque daí eu fico só com uma linha. Tá vendo? E agora eu tenho essa medida, 54 milímetros. E agora a gente pode vir aqui e colocar que o nosso retângulo é de 54. Agora deu certinho. Outra coisa, vamos excluir essa linha aqui. Vocês estão vendo que essas linhazinhas azuis que estão aparecendo aí na tela, essas linhas se chamam de linhas guias de encaixe inteligente. Então, eles meio que tem um ímã. A hora que você chega pertinho, ela gruda lá e mostra que você tá no meio do hexágono e no topo do retângulo, que é exatamente o que a gente precisa. Eles têm que bater certinho, tá? Vamos soltar ele aqui. Eu vou até dar um zoom aqui pra vocês verem que tá certinho uma linha em cima da outra. Certinho. Isso aí que tem que acontecer, tá? Porque senão o seu molde fica deformado. Então, essas duas aqui são as nossas formas básicas, tá? Eu tirei uma foto, coloquei aqui pra gente ir reproduzindo esse molde aqui. Eu vou colocar aqui só pra gente, né, dar uma olhada. Ju, dá pra fazer assim em cima do molde? Não. Primeiro, por que que não é indicado fazer assim em cima? Porque tem distorção na foto, tal, e a gente precisa de exatidão aqui, tá certo? Eu só vou colocar aqui pra vocês verem, para mostrar para vocês algumas coisas, mas depois a gente volta a fazer ele lá com exatidão. Então, ó, dá para olhar aqui também. Geralmente eu prefiro olhar a caixinha mesmo. E eu, pessoalmente, prefiro fazer a caixinha fechada, né? A caixinha montada. Por quê? Porque daí você consegue ver certinho as dobras. Não que assim não consiga, né? Mas eu acho que quando você faz com a caixa montada, se você tem um pouco mais de noção de planificação, eu acho que fica mais fácil. Enfim, se você perceber aqui, a caixinha, ela tem 6 lados, né? É um hexágono. Ela tem 6 lados iguais. Então, se a gente está reproduzindo ela desse jeito aqui, a gente tem esse retângulo principal, 2 para cá e 3 para o outro lado. E é justamente isso que a gente vai fazer ali no nosso molde. Então, tá aqui, a gente põe Ctrl, segura o Ctrl, a setinha pro lado, para ele duplicar para lá, 2, e agora para o outro lado, 1, 2, 3. Nossa caixinha já tá tomando forma aqui. Próximo passo é colocar o fundo, né, que é esse outro hexágono aqui. Então, a gente vai pegar esse hexágono, Ctrl D, para duplicar, colocar ele aqui embaixo. Estão vendo que o molde ficou muito grande para nossa área de trabalho? Tem duas opções, né? Você pode aumentar a área de trabalho, vamos aumentar ela aqui, ou você pode diminuir o molde. Uma vez que você já tem as medidas, você pode diminuir o molde, mas é até legal, vou colocar aqui uma nota, que a gente tem lado 54 milímetros, tá? Altura 130 milímetros, tá certo? E a largura da caixinha, que é a largura do hexágono, é de 108 milímetros. Só pra gente não se perder
aqui conforme a gente for fazer. Vou colocar ele aqui no ladinho e pronto. E vamos então fazer agora o fundo automático. Nossa caixinha aqui já tá tomando forma. Vamos começar pelo mais fácil, que é essa parte aqui, que é a que cola aqui na base, tá bom? Ele tem algumas formas básicas, tá? Ele não é muito difícil de fazer, não. Ele tem aqui um trapézio, né? E um retângulo aqui. Então, vamos lá desenhá-lo. O retângulo, se você prestar atenção, ele é um pouco menor, né? Que o nosso 54 aqui. Você pode medir, tá? Se você quiser não chutar muitas coisas, a gente pode vir aqui e medir. Ele tem exatamente 4 centímetros. 4 por 3. 4 por 3. Então, vamos colocar aqui um retângulo vamos liberar a altura e a largura. 4 por 3. Vamos alinhar ele aqui. E ele tem que estar alinhado com o meio aqui do trapézio. Tá? Estão vendo aqui essa linha azul de baixo? Ó, tá alinhado com o centro desse retângulo e com o meio do trapézio aqui. É justamente o que a gente precisa. E depois a gente vai ligar, né, ele aqui com algumas linhas. Vamos já fazer essa parte aqui então. Vou desenhar aqui um outro retângulo pra gente fazer essa junção. Esse retângulo ele tem que bater, né, 54 aqui. E a altura dele não importa muito, porque a gente vai fazer a junção dele nos pontos. Ele só tem que estar alinhadinho ali. Seleciona os dois retângulos que a gente criou aqui embaixo. Vamos usar o caminho composto, criar caminho composto. Seleciona tudo e agora, deixa eu dar um zoom aqui. A gente precisa unir esse ponto aqui, certo? E esse ponto aqui, para ele ficar certinho. Como que a gente faz isso? O jeito mais fácil é o quê? Você vai quebrar o caminho aqui, excluir esse ponto, quebrar o caminho aqui e excluir esse ponto. Agora, esses pontos aqui são a nossa referência, não pode pegar eles para mover. Então, você vai mover o outro aqui, ó. Pronto, tá montado essa nossa parte aqui do fundo. E vamos lá agora fazer, então, essa parte aqui do nosso fechamento inferior, que é justamente o fundo automático. Não é muito fácil, mas a gente consegue tirar referências tanto dessa planificação aqui, quanto da caixinha fechada, tá? Inclusive, algumas coisas eu prefiro pegar da caixinha fechada. Então, eu tenho aqui uma foto, tá? Também, pra gente pegar as referências dos dois aqui. Então, a primeira coisa é identificar formas geométricas, tá? Toda vez que você for desenhar moldes, ou vetorizar, ou fazer desenho em geral no Silhouette Studio, é sempre legal você começar com formas geométricas. Fica um desenho mais limpo, fica mais fácil de fazer também. É a minha indicação aqui pra você, tá certo? Então, vamos buscar formas aqui. O que a gente tem? Um círculo, tá vendo aqui, ó? Vamos alinhar ele aqui. A gente tem um círculo. E se você olhar desse lado aqui, a gente tem um triângulo, ó. Tá. A gente tem um triângulo aqui, ó. Correto? Esse triângulo você consegue tirar diretamente do seu hexágono. Vamos vir aqui, duplicar o hexágono, dar um criar. Como ele tem esses pontos de ajuste, a gente dá primeiro um criar caminho composto nele, antes de conseguir editar os pontos. Pressiona o Shift, seleciona os 3 pontos aqui, e a gente tem esse triângulo aqui, né? A referência desse triângulo aqui. Deixa eu duplicar aqui pra gente não mexer no nosso desenho original. Pronto, tá ali. Né? Vocês podem ver que parece com esse desenho aqui. E agora a gente precisa do desenho do círculo, tá? O círculo, aqui é porque, né, ele não tá muito bem planificado. Na foto ele não ficou muito retinho. Mas dá pra perceber que é um círculo mesmo, né? Um círculo perfeito, não é uma elipse. E que a gente consegue tirar algumas referências aqui desse desenho, que é esse alinhamento aqui, tá? Do centro do círculo. E esse alinhamento aqui, tá? Que é o meio desse nosso hexágono. E é isso que a gente vai fazer aqui, ó. Desenho o círculo, pressiono o Shift para ficar um círculo perfeito. Alinha, tá vendo o risquinho azul ali? Alinha com o meio e alinha com o centro ali.
Ainda dá pra diminuir um pouco, porque essa distância aqui tá muito pequena. Se você olhar no molde, ou se você olhar aqui, ó, no desenho, no planificado, dá pra ver que essa distância aqui é um pouco maior, tá? Então, a gente vai diminuir aqui o círculo. Sempre pega um ponto de alteração do canto aqui, pra ficar melhor. E vamos colocar uma medida fechada, né, que a gente gosta. 80 e 80, esqueci de travar. Então, aqui essa dica é boa, tá? Vocês viram que eu fiz a alteração da largura e tive que fazer da altura também. Sempre que você quiser fazer a alteração proporcional em um objeto, você trava esse cadeado aqui do lado, tá? Vamos alinhar de novo o centro e a parte de baixo. E agora eu acho que tá legal. A gente tem esses dois desenhos de referência aqui. O triângulo e o círculo. Esse triângulo aqui, quando você rotaciona, quando você planifica, esse lado do triângulo aqui vem parar aqui. Então, é isso que a gente vai fazer. Vamos fazer no olho, Ju? Não. Eu vou fazer aqui no olho para vocês verem, tá? Onde que esse triângulo tem que se encaixar aqui. Mas, como eu falei para vocês, é uma questão de geometria. Então, a inclinação certa desse triângulo aqui é justamente essa inclinação aqui, que é só pegar, né, 360 graus dividido por 6, que é igual a 60 graus, tá? Então, vamos pegar ele aqui, vir no painel transformar, rotacionar e ajustar aqui para 60 graus certinho, e ele vai bater ali, ó. E muito bem, com essa forma aqui que a gente vai trabalhar. Agora, a gente vai dar uma olhada nesse desenho aqui. A gente vai focar nesse desenho aqui para ficar mais fácil, para a gente visualizar essas uniões aqui, tá certo? Eu vou tirar eles dois daqui e vou rotacionar de volta 60 graus aqui, tá certo? Menos 60. Pronto, para ele ficar aqui retinho de novo e a gente conseguir fazer olhando essa nossa referência aqui, tá? Que é o retângulo nessa posição com o círculo aqui. Deixa eu levar esse desenho aqui pra gente conseguir visualizar mais fácil o que a gente estiver fazendo. Muito bem, primeira coisa é que essa linha aqui, ela dá uma deslocada para dentro. Estão vendo aqui? Alinhado aqui com o centro, mas ela dá uma deslocada para dentro. Então, vamos dar um deslocamento interno desse retângulo aqui. 2 milímetros eu acho que tá suficiente, não parece que é muito aqui. Vamos dar esse deslocamento e vamos fazer essa forma aqui. O jeito mais fácil que eu vejo de fazer sempre é formas geométricas e depois você cria um caminho composto e vai para edição de pontos, tá bom? Vamos dar uma olhadinha aqui na edição de pontos, sem deformar o seu círculo, tá? Tá vendo? Essa parte de fora aqui a gente não vai precisar. Então, vou colocar aqui tudo, ele aqui pra dentro, tá? Vou criar um ponto aqui, ó, pra ele não mexer. Vamos colocar ele aqui pra dentro, ó. Beleza? Outra coisa, né? Aqui a gente tem que dar esse corte. Então, eu vou quebrar esse caminho aqui, quebrar este caminho aqui, e esse aqui também. Vamos tirar aqui, ó. Estão vendo ali? Ele vem por aqui. Esse ponto aqui a gente não precisa, vamos quebrar o caminho e vamos levar ele aqui. Exclui esse ponto, ó, já tá dando uma forma mais agradável no nosso desenho. E agora a gente precisa que esse ponto aqui se ligue nesse ponto aqui, certo? Então, é esse ponto, esse, se ligue nesse, tá? Vamos quebrar estes caminhos aqui e fazer essa união, tá vendo? Nosso caminho aqui tá quase pronto. E agora a gente só precisa unir esse ponto aqui. Vamos excluir esse tanto de ponto atrapalhando aqui. E agora só falta a gente fazer essa união justamente nessa intersecção aqui. A melhor forma de fazer é dar um zoom bem grandão e criar aqui 2 pontos. A gente vai quebrar este caminho e excluir os pontos que sobraram para depois fazer essa união aqui, tá certo? Vou deletar.
Vamos deletar este daqui. Eu vou quebrar aqui para ficar mais fácil. Excluir esses pontos que estão sobrando aqui, tá? E aqui também. Agora é só clicar e pronto. Esse nosso desenho aqui, ó. Tá vendo? É o triângulo. Deixa eu chegar mais pra cá. O triângulo, o círculo, esse dentinho aqui e ele continua. Tá pronto. Agora é só a gente vir aqui dos 60 graus, como a gente tinha conversado antes, e encaixar ele aqui certinho. É esse o desenho que a gente precisava. Esse outro lado aqui, se você perceber, ele é a mesma coisa desse, só que sem esse triângulo aqui do meio, tá? Então vamos fazer isso daí. A gente vai pegar esse daqui, dar um Shift Alt, colocar ele pro lado, alinhá-lo aqui, ó. Tá vendo ali? E fazer este desenho aqui. Transformar isso aqui numa reta. Excluir esse ponto que tá sobrando aqui, ó. E tá aí. Esse outro lado do nosso círculo aqui. Tá? Essa nossa outra base aqui. Tá bom? Eu não tô muito satisfeita com essas inclinações aqui, ó. Tá? O que dá pra gente fazer? Eu não tô muito satisfeita com essa inclinação aqui, tá? Então, eu vou pegar esse ponto aqui, vou dar uma mexida nele pra ficar mais paralelo. Que a impressão que eu tenho é que é mais paralelo aqui a hora que eu olho no desenho. Beleza? Tamo com ele aqui. Seleciono os dois, dá um espelhar de novo por outro lado e vamos encaixar ele aqui, ó. Tá aqui, ó. Nosso fundo também tá pronto. Tá vendo aí? Tudo bem alinhadinho, bem bonitinho. É sempre bom você dar uns zooms de vez em quando aqui, ó, nessas uniões, pra ver se não tá ficando nada fora do lugar. Então, a nossa base tá pronta. Lembrando, né, ainda faltam as linhas de vinco, que a gente vai colocar um pouquinho mais pra frente. E agora vamos fazer esses topos aqui. Vamos começar pelas abas, né, essas abas na realidade. Vamos começar pela aba aqui da tampa. Na verdade, vamos começar por essa aba aqui, que ela é mais fácil de fazer, tá? Que é a aba de cola aqui. Duplica o seu retângulo, alinha, abre a edição de pontos, chega ele aqui pro lado. Você pode colocar uma medida específica. Ah, eu quero ele com 15, tá? Destrava aqui. Vamos colocar ele com 15. Alinha ele aqui de novo. E agora a gente precisa inclinar, né, aqui a nossa... fazer o corte aqui da nossa aba. Você pode pegar e só mexer os pontos. Eu acho que é o jeito mais fácil. Se a gente olhar aqui no desenho, ó, essa inclinação é um pouco menor que essa, né, mas eu vou manter as duas iguais. Aqui que eu acho que fica mais bonitinho. Já estamos com essa aba. Vamos fazer a aba aqui de cima. Elas são meio parecidas, né, as três, só que essas daqui de baixo tem o corte, justamente por causa desse alinhamento aqui. Então, a gente vai seguir esse alinhamento e fazer a aba. As abas geralmente são retas e eu gosto de usar essa forma geométrica aqui, que é um retângulo com as bordas arredondadas. Tá? Vamos desenhar o retângulo aqui. Eu vou usar um padrão, que é justamente esse padrão dessa aba aqui, que é de 15 de altura. Vamos colocar aqui 15. Mas na realidade eu vou colocar ela com o dobro, 30 de altura. Vamos alinhar ela aqui com o centro. E lembrando, né, que o nosso lado aqui do hexágono é 54. Vamos dar uma olhadinha aqui. Esse círculo aqui, ele é um pouco maior, então vamos aumentar. Se você segurar o Shift, ó, ele fica um círculo certinho. Então, você altera as duas medidas na mesma proporção. Estão vendo ali? Se o Shift estiver pressionado. Então, vamos manter o Shift pressionado aqui. Mais ou menos isso daqui. Acho que tá legal. Agora, o que a gente vai fazer? Vamos duplicar essa aba, que é a que a gente vai usar aqui.
Só que se você verificar, ela é um pouquinho menor que que o lado total do hexágono. Então, vamos diminuir ela também. Em vez de 54, vamos colocar 52. Ela deu uma diminuída. Alinha aqui com o centro de novo, tá? Centro com centro. Aí, ó. Agora, o que a gente vai fazer? A gente precisa fazer essas duas abas aqui, certo? Certo. Mas é mais fácil fazer se a gente tiver com essa aba reta, igual essa daqui, ó, né? Ou vertical ou horizontal. Vamos deixar ela na horizontal. Então, vou selecionar esses dois, agrupar, pra gente não perder essa medida. Vamos duplicar, né? Se a gente fizer alguma coisa errada, é sempre melhor duplicar do que fazer no mesmo que a gente está usando. E vamos inclinar ele de 60 em 60 graus, tá? 1, 2. Agora ele tá reto aqui, ó. Vamos desagrupar aqui, tá? Pra gente não perder a referência do centro do hexágono, que a gente precisa do centro só do hexágono. Se tiver agrupado, ele pega o centro do grupo, tá? Vamos colocar ele aqui certinho, bateu. Agora a gente precisa colocar mais uma aba aqui, ó. Você vê, né? É um sim, um não, um sim, um não, um sim, um não. Então, a gente precisa colocar mais uma aba nesse lado aqui, uma aba completa. A gente duplica esse daqui, Ctrl D, seleciona tudo, agrupa, aplica a rotação 2 vezes para esse lado ficar reto, desagrupa, que a gente precisa da referência só do hexágono, e alinha aqui, ó. Usar formas geométricas e usar esses comandos de transformação com exatidão são a chave para você ter um molde que você não precisa fazer muitos testes com ele. Porque como você está fazendo tudo alinhadinho, você não vai ter problema depois de você ter um molde deformado, por exemplo. Então, a gente está aqui com todas essas formas aqui certinhas. Você agrupa todo mundo, aplica mais 2 vezes para voltar à posição inicial, que é com esse aqui para cima, tá? E vamos levá-lo aqui, ó. E pronto, ó. Ele bate certinho com o que tá lá embaixo. Desagrupa, Ctrl Shift G, e exclui o que tem duplicado, que é esse e esse. E tá aí batendo o nosso desenho, tá? O que a gente precisa aqui? Prontinho, em formas geométricas já tá bem parecido com aquilo que a gente tava precisando. Vamos fazer só mais esse daqui, essas duas abas, e depois a gente já vai para a finalização desse molde aqui. As abas, elas estão sem ser no imediatamente ao lado, né, dessa junção aqui, mais um para o lado, e vamos desenhar essa aba ali que ficou faltando agora. Que formas que a gente consegue identificar aqui? Tá? Principalmente retângulo com o canto arredondado. Essa inclinação aqui, ela obedece essa mesma inclinação, tá? Que é na hora, você consegue visualizar isso daqui principalmente a hora que a caixinha tá fechada, que essas inclinações batem, que é justamente para fazer a trava. Depois eu mostro para vocês como é que isso aqui vai funcionar. Então, vamos pegar você, duplicar, pra gente ter a inclinação certa aqui, tá? Deixa eu desagrupar isso daqui, deletar esse. Vamos deletar os pontos aqui também. Criar, que a gente só quer a inclinação aqui, né? Então, vamos selecionar tudo aqui e excluir estes pontos. A gente precisa dessa inclinação aqui. Vamos fazer um retângulo com o canto arredondado aqui. Lembrando das nossas medidas, né? 54. As abas a gente vai manter um padrão de 1,5 mm. Tá aqui. Vamos fazer o cantinho arredondado. Eu vou colocar ela de 30, porque daí eu consigo deixar ela ali pra baixo, tá? Então, vamos alinhar o meio com o meio aqui. Deixar o cantinho arredondado. Vamos ver aqui, ó. Vendo o canto arredondado aqui? A gente tem essa inclinação. E a gente tem uma outra inclinação diferente aqui. Agora, vamos fazer esse cantinho aqui, ó. Se vocês verem, marcar aqui para vocês visualizarem isso. Esse aqui é um alinhamento, tá? E eu tenho mais ou menos aqui na metade da nossa altura, ó. Mais ou menos na metade da nossa altura, a gente tem esse outro desenho aqui, que é justamente para fazer
o travamento com esse cantinho aqui, ó. Tá? A gente faz o travamento desse canto aqui com esse canto aqui, ó. Tá bom? Então, vamos fazer esse padrão de desenho aqui. E os nossos testes, a gente vai ter que fazer teste especialmente nessa parte aqui, tá? Eu vou desenhar aqui. Vamos colocar ele aqui pro lado, um pouco menos. Para bater com essa inclinação ali. Na verdade, é bem menos. Eu vou deixar aqui uns 5 milímetros pro lado, tá? Vamos chegar ele aqui pro lado, centralizar. É 54, né? Então, a gente vai colocar com 5 milímetros, vai ficar com 59 de largura. Fazer quando que bem retinho e alinhar ali com aquele fundo. Tá vendo? É mais ou menos isso daqui que vai ficar. E agora, vamos fazer as nossas linhas aqui de inclinação. Ela vai vir mais ou menos daqui pra cá. E é mais ou menos essa inclinação aqui que a gente precisa, tá? Agora vamos fazer aquele nosso processo. Seleciona tudo, cria um caminho composto e vamos alterar os pontos agora. Os pontos dentro aqui do que a gente precisa, tá? Vou criar aqui, ó. Colocar aqui um ponto, quebrar o caminho. E vamos começar excluindo aqui o que a gente não vai precisar mais. É você. Vamos quebrar esse caminho aqui também. Pronto. Sobra só a nossa linha aqui. Vamos unir aqui. Vamos unir você. Quebrar este caminho. Excluir o ponto. Vamos levar você aqui. Vamos excluir todos esses pontos aqui que a gente não vai precisar. Opa, escolhi um ponto a mais. Vamos excluir esses pontos aqui que a gente não vai precisar. E vamos fazer essa união aqui, ó. Quebra este caminho. Vou quebrar esse aqui também. Tira aqui, ó. E une esses dois. Prontinho. Agora, a gente falta só, né, remover essas linhas aqui de baixo. Deixa eu excluir esse ponto aqui. A gente falta fazer essa linha, né, que essa linha aqui fique retinha aqui embaixo. Qual que é a melhor forma de fazer isso daqui para você não perder esse ponto aqui de referência, tá? Eu vou criar um retângulo adicional aqui de 54. Vamos alinhar ele aqui bonitinho. E vamos usar esse retângulo, né, a parte de baixo desse retângulo, como nossa referência. Vamos excluir esses pontos inferiores aqui, tá? Vamos abrir o retângulo e usar esses pontos aqui do retângulo como referência, tá certo? Nossa aba tá montada aqui. Vamos duplicar essa aba, duplicar não, vamos espelhar essa aba e colocar ela aqui nesse canto. E os nossos principais desenhos estão prontos aqui. Na verdade, ficou só faltando a gente unir essa tampa aqui de cima. Qual que é a melhor forma de fazer? Seleciona todas as formas e dá um fundir. Tá lá pronto, vai ficar faltando esse detalhe aqui embaixo. Agora a gente precisa remover, né, essas duas partes aqui. Então, o que a gente vai fazer? Cria aí um retângulo, alinha, seleciona os dois e aplica subtrair. Pronto, ele ficou aqui retinho. Então, pronto, as nossas formas básicas desse molde estão prontas. O que seria esse desenho aqui? Essa é a nossa base de personalização, tá? Vou duplicar ela aqui, agrupar e mudar a cor, tá? Geralmente a base de personalização ela vai vir assim, toda em preto, bonitinho,
tá? Essa aqui é a base de personalização. Vamos deixar ela aqui de lado. Muito bem, então, finalizamos essa primeira parte e a gente termina a primeira parte desse vídeo com a nossa base de personalização e a partir dela a gente vai criar as linhas de corte e vinco. Não se esqueça de curtir o vídeo, de compartilhar com alguém que você acha que também gostaria, de seguir as nossas redes sociais, vão estar aqui, né, na descrição do vídeo aqui embaixo ou na link da bio. Eu te aguardo para o próximo vídeo que a gente vai fazer, agora sim, as linhas de corte, as verificações, a questão das dimensões dessa caixinha. Eu te aguardo lá, até o nosso próximo vídeo. Beijo e tchau!